Boa noite, Bi. Eu sou o Luiz Steffen com vocês, mais uma edição do nosso programa. E hoje eu estou aqui com duas personalidades especiais, Ciro Barcelos e Bayard Tonelli. Olá. Alô. Olá. Alô. Então, na verdade, eles estão aqui em São Paulo, vieram prestigiar o 15º Festival Mix Brasil da Diversidade Sexual, que esse ano está fazendo uma homenagem aos Dizzy-Croquettes, que é um grupo antológico do qual vocês fizeram parte, né? Então, como é que foi isso? Assim, fala um pouco dessa coisa, porque a nova geração muitas vezes não conhece o Dizzy-Croquettes, né? Que foi um grupo super importante e que está sendo resgatado agora com essa exposição multimídia que está rolando no Mix Brasil. Então, falando em nova geração, eu na época era nova geração. Certo. Eu faço parte do grupo fundador, né, como Bayard, até fui levado para o grupo através do Bayard, que já existia um núcleo, alguns amigos atores que brincavam, se encontravam. Mas em que ano exatamente começou o Dizzy-Croquettes? 1972, 8 de agosto de 1972. 72. 35 anos. 35 anos. Há 35 anos de Hétero do Túnel do Tempo. Não tinha internet, não tinha nada disso. Nada. Uma loucura. Não tinha nem celular. Só não sexo, tinha eleição. Sexo, droga e rock and roll. Não tinha eleição. Não tinha eleição, era governo militar, ditadura militar. Que Dizzy-Croquettes nasceu numa necessidade da gente se expressar. Era um período de repressão, a classe teatral não encontrava muita saída, mesmo os grandes diretores estavam meio... O Zé Celso mesmo fez, graças ao Senhor na época, que era um espetáculo que começava lindamente e no meio vinha um baixo astral e acabava num desespero. O Zé Celso na época não mostrava saída e muitos atores desbundando, enlouquecendo, tentando até se matar, que alguns morreram dessa geração, que não conseguiam se expressar. E nós, através da dança, da arte, conseguimos atravessar todo esse sistema proibitivo, toda essa censura. Inclusive, quando a gente estreou no Tom-Tom, agora deu um branco. O que morreu agora, o ator paulista, jovem, o magro, agora deu um branco. Ele chegou para nós, mas como deixaram montar um espetáculo como esse? Porque para muita gente... Mas o Dizzy-Croquettes, ele não era só teatro, era música, a proposta era uma coisa híbrida, então. Era um teatro musical, mas mais assim do que teatro musical dentro desse conceito de teatro musical que está aí hoje. Bom, a gente pode dizer também de antemão que o Dizzy-Croquettes, ele deu um pontapé e foi o início da abertura também do teatro musical que está aí hoje, porque naquela época homens, por exemplo, não frequentavam academia de dança. Frequentavam, assim, aqueles bailarinos clássicos daquela época, que usavam peruca e coisa e tal. Enfim, que assim, sonhavam em dançar de tio e sapatilha de ponta. O Lago do Cisne. E as academias de dança não eram frequentadas pela garotada, por jovens, por rapazes. Pelo contrário, balé era uma coisa de viado. Tinha aquela coisa. E o Dizzy, como eram 13 homens, bis, andrógenos, tudo, e todos assim com os corpos esculturais, enfim, tinha essa coisa, tanto que o slogan do Dizzy era a força do macho e a graça da fêmea, né? Então tinha muita virilidade que vinha da parte do Lenny Dale, que era esse americano genial, que era o coreógrafo, e tinha toda uma feminilidade que vinha da parte do Wagner, que era o autor, o cabeça, né, do texto, da ideia em si, enfim. E o Lenny Dale foi um dos fundadores também. O Lenny Dale foi um dos fundadores e foi assim o responsável pela essa concepção tão espetacular. Lenny, o pai, deu a internacional, nos transformou. Se não existisse Lenny, talvez o Dizzy-Croquettes fosse um espetáculo regional brasileiro. Lenny nos deu a coisa internacional do show business, o profissionalismo, a técnica, e do tempo que ele ficou com a gente, ele se dedicou e ele tinha uma criatividade muito intensa, Lenny. Então ele era Lenny é uma pessoa que você sabe que influenciou a música popular brasileira, influenciou a dança, trouxe a dança. Então Lenny nas artes brasileiras foi uma pessoa muito importante, que trouxe muito da sua formação
para a cultura brasileira. E tinha também, já naquela época, ele tinha todo esse lado do grande artista, reconhecido tecnicamente, profissionalmente, coisa e tal, e ele era também aquele homossexual assumidíssimo, na época, né, sem ser pintosa, era aquele homossexual, porque ele era pai, dançava muito, tinha uma virilidade incrível, assumido, já tinha sido preso, penitenciário, enfim, tinha todo um lado marginal. Ele era americano. Morava aqui e tal. Ele tinha todo um lado marginalíssimo que ao mesmo tempo era aplaudido popularmente. Quer dizer, você saía com Lene, as pessoas na rua, os pobres, classe média, as pessoas mais simples gritavam Lene, Lene na rua. E ele estava na televisão dançando no Balé da Maconha, no programa do Flávio Cavalcante. Quer dizer, entende? Então, no programa do Flávio Cavalcante? Mas como que deixaram? Balé da Maconha. O Flávio Cavalcante era super... E mais, ele saiu da penitenciária, inclusive quando ele ficou preso um ano, a popularidade dele era tão grande que ele conseguiram uma permissão para que ele saísse da penitenciária para ir gravar o programa do Flávio Cavalcante. E voltar. E também ele ia fazer aula de balé. 3 vezes por semana ele ia para academia e fazer aula de balé. Mas por que ele foi preso, afinal? Porque ele foi pego com maconha, numa blitz e coisa e tal. Mas assim, voltando a essa coisa do dizer musical, é importante falar, porque ele não tinha esse formato de musical, desse musical de hoje, essa coisa mais careta, coisa e tal. O Dizzy era um musical, era um espetáculo absolutamente antropofágico, né, em todos os sentidos, assim, no sentido da dança, como se fazia a dança, tudo era um aproveitamento, como se fazia o figurino, as roupas eram muitas vezes eram catadas de material de lixo. Em Portugal a gente catava no lixo, às vezes de madrugada a gente saindo do espetáculo e metia a mão naqueles lixos, e o lixo de Portugal era maravilhoso. O de Paris então nem se fala. Os lixos europeus se comparavam aos lixos. E a gente fazia roupas incríveis de lixo, de papel de jornal, de papel higiênico. Vocês faziam as próprias roupas do grupo? A gente mesmo fazia as próprias roupas, tudo. E a vivência também, tudo era uma antropofagia, porque nós morávamos juntos, vivíamos juntos, fudíamos juntos, comíamos juntos. Era uma comunidade. Então. Era uma comunidade verdadeiramente... Que era uma coisa bem anos 70 mesmo, naquele momento era forte. E como é uma coisa que deu certo, porque os anos 70 também tinha essa coisa forte, mas também as coisas eram muita loucura, né? Então nem tudo se firmava. E como dizia, se firma, então virou meio que uma sinalização assim para todo mundo. Mas aí em plena ditadura, que era o momento mais pesado talvez, né, da coisa dos anos de chumbo, ninguém tentou censurar o grupo, a polícia... Eles não tiveram inicialmente referência para censurar a gente. A gente começou a ter problema a partir do momento dos fãs. Quando a gente começou a fazer grande sucesso e começou a ter gente na porta do teatro, jovens saindo de casa, se vestindo igual a gente, psiquiatras largando para seguir a gente, e as pessoas nos queriam desbundar também. Aí a coisa ficou perigosa. Pais de família largando as famílias para dar pra gente. Peraí, conta isso de novo. Não, porque todo mundo se apaixonava pela gente, cara. Todo mundo se queria casar com você. Queria foder com a gente. Era muita gente. Em Paris, as pessoas vinham, se ofuneciam. Vocês são incríveis, deixa eu transar com você. Não, sim. As mulheres quase nos comiam a força. As mulheres eram terríveis. As mulheres, se você deitavam a gente comigo. E quem sentava. E às vezes eram famílias inteiras. Começava com a mãe, depois vinha o pai, depois vinha o filho, e a gente acabava comendo a família toda. Teorema, né? Era absolutamente teorema. Comigo mesmo aconteceu em Paris. Eu e o Rogério, o Rogério de Poli, né, que não está aqui, nós éramos os mais jovens, assim, então todo mundo era bonito, coisa e tal, mas a gente era mais jovenzinho, tinha os cabelos aqui, tinha uma coisa, fã terrível. Era realmente um fã terrível. E a gente tem uma história assim com a família Rochard, por exemplo, os perfumes Rochard, que a mulher se apaixonou pela gente, levou a gente para jantar na casa dela, coisa e tal. E acabou isso em Paris? Em Paris. Essa família é parente de perfumes brasileiros. Não, então a gente pode falar, eles não vão ver. Não, perfumes Rochard, coisa e tal. Chiquérrimo, aquela puta mansão, coisa e tal. E aí, eu e o Rogério fomos jantar, e a família toda encantada com a gente, aí acabamos comendo a Madame Rochard, e aí depois, no outro dia, voltou, tinha outro jantar, aí comemos o marido também, e depois o filho se apaixonou também, a filha também, acabou que a família inteira. Não mordia? Se apaixonou não, em quartos separados. Mas por dias alternados, atendimento. E você, também rolava atendimento? Tinha, as pessoas, era muito incrível, porque a gente se relacionava e as pessoas ficavam com aquela coisa mítica da gente, né? Então, muitas vezes até ficava uma coisa estranha, porque
porque era uma paixão, mas era uma paixão, era por aquele personagem que a gente estava em cena, porque na realidade... Não pela pessoa. Não pela imagem. Ou pela imagem, a gente causou grandes paixões.